Olá, minha gente, como vai? Tudo bem? Wilson da escola Transparency Soluções e Treinamento, certo? Então, nós vamos trabalhar, fazer um comparativo entre os regimes tributários, lucro real, lucro presumido e simples nacional. Isso para atividade comercial, comércio, certo? Então, para isso, nós estabelecemos alguns valores, no caso aqui de receita bruta, e vamos tratar esse valor para todos os três regimes, né? E ver onde é que a gente está, qual aquele regime que melhor é para o empresário, certo? Dentro de um limite que tem limite, né? Digamos, um determinado valor não pode ser usado o Simples Nacional, não pode ser usado o lucro presumido, mas apenas o lucro real, certo? Também a pessoa tem a opção de, olha, do lucro real, se for um faturamento pequeno, passar para o lucro presumido ou Simples Nacional, e assim sucessivamente, certo? Mas o que mais se prende é que muitas vezes não é possível usar o Simples Nacional dentro de um faturamento muito alto, tá? Ou seja, precisa ir para o lucro real mesmo, o lucro presumido, certo? O lucro presumido até 78 milhões, certo? Até 78 milhões, enquanto o lucro real não tem limite, certo? Então vamos lá. Então para a simulação digita nas células em amarelo. Então não vamos fazer digitações, né? Para facilitar. E o que acontece? A gente vai entrar dentro das outras células também para ver onde é que está trabalhando cada valor, não é mesmo? Então é o seguinte, o lucro real ele começa pelo seguinte, as operações começam pelo seguinte, compras por vendas, melhor, compras não, compras em segunda posição. Nós vamos começar por venda. Então a receita bruta mensal, e mensal, por enquanto é mensal, tá? Mensalmente, então é uma receita bruta de 300 mil para todos os regimes, mesmo. Essas operações de vendas, nós temos ICMS sobre vendas, ou seja, quanto que é? 18% sobre os 300 mil, que dá 54 mil. Só que para gerar venda, houve umas compras anteriormente, e teve ICMS sobre essas compras para o lucro real, ou seja, é deduzido daquele ICMS apurado e deixado como a compensar, ICMS a compensar lá no lucro real, ou seja, deixado lá ICMS a compensar e o valor da compra vai como líquida do tributo para o estoque, certo? Então, e depois é feito o confronto entre as duas operações, o ICMS de venda menos o ICMS de compra, é o que vai recolher o governo. Então, sobre o ICMS de venda, nós temos 18% sobre 300 mil e o ICMS de compra é 7% sobre a compra. E a compra é o quê? É o que está sendo vendido, é o custo daquela mercadoria que foi adquirida, né? Certo? É o custo da mercadoria vendida que está sendo vendido. Então, aquela mercadoria que foi adquirida, ela está sendo vendida. Então, houve um ICMS sobre ela, né? E essa ICMS indica que é 7%, caracteriza que foi adquirida em outro estado, mesmo houve uma operação interestadual aí, certo? Da mesma natureza tem o PIS e COFINS. O PIS e COFINS na operação de venda, certo? É gerado uma alíquota de 1,65%, 1,65%, não é mesmo? Tá? E sobre as compras também, quando deixa lá PIS e COFINS a compensar, já falando do COFINS também, certo? Então é um menos o outro, o PIS, a operação do PIS sobre a venda, menos a operação do PIS sobre as compras, que é deixado lá e depois confrontado para recolhimento ao governo, mesmo deixado lá com o PIS a compensar, certo? Então e eu quero dizer o seguinte, que as operações na ICMS sobre a venda, como o PIS e COFINS sobre as vendas, é feito sobre sobre a receita bruta, né? E a operação de compra, ICMS sobre compra, é feito sobre o custo das mercadorias vendidas. Então, destacar esse ponto mais uma vez, não é mesmo? Da mesma forma que o PIS e o COFINS também. Então, chegamos lá à receita líquida, que é a receita bruta menos os tributos, mesmo receita líquida, não está aqui. Agora, em seguida, tem o custo das mercadorias vendidas, ou seja, aquelas mercadorias que foram vendidas no dia que elas foram compradas, tem um custo delas, né? E assim elas vão ser tratadas aqui, tá? E gera-se 242, que a receita líquida menos a receita, o custo da mercadoria vendida, né? Deu 92 de margem bruta, de lucro bruto mesmo, e sobre a folha
de pagamento, nós temos uma folha de pagamento de 10% sobre a receita bruta, não é mesmo? 10%. E sobre os encargos sociais sobre essa folha de pagamento é 27,5% sobre o valor da folha de pagamento, tá? Que é 10 mil no caso, que é 30 mil no caso aqui, certo? Tá? Então, teve algumas despesas diversas, né? Que esse 2% sobre a receita, né? Certo? Sobre a receita. Então, chegou esse valor aí, né? Então, vamos ao seguinte. Então, para isso, teve a seguinte situação, tá? Nós chegamos no lucro líquido, ou seja, 92 menos 30 menos 8 menos 6 deu 48, mesmo, olha aí, tá? 92 mil menos 30, 62 mil, né? 72 mil menos 8 menos deu um lucro líquido de 48. Aí sim, isso é um lucro líquido contábil. Agora vamos fazer a operação para o lucro real, né? E inicialmente nós temos a contribuição social de 9% sobre o lucro líquido contábil mesmo, é bem básico, entendeu? Bem simples, né? Simples, certo? E em seguida nós temos agora o imposto de renda. Então chegou esse valor da contribuição social, agora nós temos o imposto de renda, que é 15% sobre o lucro contábil mesmo. Só que aí tem um adicional, tá? E como que foi feito esse adicional? O lucro líquido menos o imposto de renda já apurado, certo? Esse é a base, E esse adicional é aplicado 10% sobre aquele valor que é a partir de 20 mil reais mensais. Ou seja, tá? De 20 mil reais mensais. Então, para isso, ou seja, 41 mil é maior do que 20 mil, né? Então, 41 mil menos 20 mil, certo? Que deu aí 21 mil por aí, né? Por aí, 41 menos 20 mil, 21 mil vezes 10%. Então, deu, se viu, 211, porque é 10% sobre os 21 mil, mesmo? Então, aí gerou o lucro real, certo? Lucro real e contábil, ou seja, já apuramos o lucro real aqui. Agora, o lucro contábil deu o lucro líquido menos a contribuição social, menos o imposto de renda principal, menos o adicional do imposto de renda, e chegou ao valor de 34 mil. Então, fazendo comparativo, nós fizemos tudo isso aqui, né? Ou seja, carga tributária é essa aqui, tá? Que é o ICMS, na compra e na venda, o PIS e COFINS, sobre a folha de pagamento, a contribuição social, o imposto de renda principal, mais o adicional. Pessoal, e essa carga tributária corresponde a 33% sobre a receita bruta, mesmo? Tá, ótimo então. Então agora nós vamos para o lucro presumido. 300 mil reais também, que é a minha receita bruta, certo? E o imposto, perdão, o ICMS, tá? Que é 18%, não muda, tá? Não muda porque isso é da mesma natureza. Porém, o PIS/COFINS muda, porque o ICMS é do ente estadual, tá? Estadual, enquanto o PIS e o COFINS é de natureza federal. E com isso, enquanto o PIS/COFINS é 1,65, 7,6 para o lucro real, o lucro para o lucro presumido é 0,65, 3%. Por quê? Porque aqui compensa com as compras. Aqui não compensa com as compras, tá? Certo? É só sobre a receita, certo? Então, por isso que é um pouco maior, então mais compensa com as compras. Isso é um pouco menor, mas não é sobre só a receita, certo? Então, deu esse valor aqui, né? E com isso nós temos a receita líquida, né? A receita líquida nesse valor de 245 mil, um pouquinho maior do que o lucro real, certo? O custo de mercadorias vendidas, que é o mesmo valor, que é de 50% sobre a receita bruta, certo? Então geramos uma margem bruta de 95.550, certo? A folha de pagamento é uma das despesas operacionais, que é 10% sobre a receita bruta, que deu o mesmo valor, né? 27,5%, que é o adicional que são os tributos sobre a receita bruta, não é mesmo? Tá? E tem, os tributos sobre a folha de pagamento, tá? 27,5%, os tributos sobre a folha de pagamento, que é 27%, né? E encargos da folha, né? E nós temos agora algumas despesas de 2% sobre a receita bruta também, né? Então temos aí, então geramos um lucro líquido de 51.300, um pouquinho mais do que o lucro real, mesmo? E como vamos calcular os tributos aqui, né?
os tributos sobre o lucro. Então, para isso, nós temos que obter uma presunção do lucro. E essa presunção do lucro para a contribuição social é 12% da receita bruta. Olha lá, ó, 12% da receita bruta, a partir da nossa característica que esse lucro para o cálculo da contribuição social é 36 mil. Então, lança-se a alíquota de 9% sobre essa presunção de lucro de 36 mil, deu uma alíquota deu um valor da contribuição social de 3.240, 9% sobre a presunção de lucro, certo? Agora, para o imposto de renda, existe uma presunção de lucro de 8% sobre a receita, certo? Sobre o faturamento. O que acontece? E que aí gerou um imposto de renda de 24 mil. Nós temos então, uma presunção de lucro de 24 mil, porém o imposto de renda, que é 15% sobre essa presunção de lucro de 24 mil, deu 3.600, certo? 3.600. Agora temos adicional. O adicional é aquele que tem um valor acima de 20 mil. Tem 24 mil aqui, então apenas 4 mil. Então é 10% daquele valor que passou de 20 mil, mesmo. Por muito pouco não chegou ao adicional, mesmo. Então é 10% sobre 4 mil, deu 400 mil, mesmo. Então indica que teve um lucro final, né? Tem um lucro líquido antes do imposto de renda, o chamado LAIR, né? Nós chamamos de LAIR, certo? LAIR, né? LAIR, certo? Tá? Lucro antes do imposto de renda. Lucro antes do imposto de renda e contribuição social, né? A gente fala só imposto de renda, mas é contribuição social também, mesmo, que é o LAIR, né? Então chegou, e assim chegou o lucro final de 44, 51 baixo, chegou a 44, tirando todos os tributos sobre o lucro, né? E aqui era 48 mil, chegou a 34. Então aqui baixou menos do que aqui, certo? Tá? Porque o lucro sobre os tributos sobre o lucro do lucro presumido é menor. Então indica que a carga tributária para a carga tributária do lucro presumido é 90 mil. Deu 90.940. Para o lucro real deu 100 mil. Então significa que o lucro presumido correspondeu a 30% da receita bruta. A carga tributária do lucro presumido correspondeu a 30% da receita bruta, enquanto a carga tributária do lucro real correspondeu a 33%, certo? Então tá aí, tá? 30% aqui, tá? Do lucro presumido, certo? Tá? Do lucro presumido, então 30% que é a carga tributária sobre o que gerou de carga tributária sobre a receita bruta de qualquer 35%, certo? Enquanto para o lucro real deu 33%. Nós vamos falar então vamos falar já aqui, ó. Lucro no lucro presumido, quanto deu? 44 mil. Lucro no Simples Nacional, que vamos falar em seguida. Mas aqui, lucro no lucro real, 34 mil aqui. Lucro no Simples Nacional, 78 mil aqui, certo? Aí vamos falar aqui agora do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional da mesma natureza, da mesma forma, tá? Seja 300 mil de receita bruta, mesmo, tá? Significa que em 2 meses foi 3 milhões e 600, certo? Tá? Indica aqui que não teve situações que convergissem para poder gerar um ICMS diferenciado, não é mesmo? Tá? Então, assim, a gente chega no custo da mercadoria 50% também da receita bruta, né? Não é mesmo? 10% da folha de pagamento, tá? 10% da folha de pagamento. Não tem esse adicional aqui de encargos sociais sobre a folha de pagamento, não tem, tá? Porque o Simples Nacional não tem, então só ficou mesmo no 10% sobre a folha que gerou, tá? De uma outra natureza, porque já entra aqui, ó, já entra nessa alíquota aqui, esse encargo, essa natureza de encargos sociais sobre a folha de pagamento, que é de natureza patronal, é a empresa que paga, mas ela já está pagando aqui dentro dessa alíquota aqui, olha, certo? Que é sobre a receita bruta e a alíquota de 11%, nós vamos explicar exatamente ali na sequência como que forma essa situação, né? Então nós temos aí, né, a receita bruta menos o custo das mercadorias vendidas, né, menos a folha de pagamento, menos, né, e menos então tudo isso já tiramos também a alíquota aqui, a apuração do tributo, certo? Do tributo que vamos ver na sequência. Por que deu esse valor aqui?
tá? Então nós já temos um lucro contábil de 78 mil. Por quê? Porque já tiramos a receita bruta, menos o custo das mercadorias vendidas, menos a folha de pagamentos, menos as outras despesas e menos os tributos. Certo? Deu 78 mil. Vamos na sequência ver. Então, no lucro real deu 34 mil de lucro, no lucro presumido 44 mil e no Simples Nacional 78 mil. Então é o seguinte, fez o comparativo aqui, lucro presumido com lucro com Simples Nacional. Então teve essa diferença aqui de 44 para 78. Lucro real de 34 para o lucro Simples Nacional 78, certo? A diferença maior. E agora lucro no lucro presumido 44 contra o lucro no lucro real, certo? E como foi feito esse cálculo aqui para a gente chegar no Simples Nacional? Vamos aqui na próxima tabela mesmo, e assim a gente vai entender como funciona. Ou seja, essa tabela do Simples Nacional para o comércio, tá? Receita bruta anual, certo? Nesse valor, certo? Esses valores vão mudando na sequência aqui, ó, certo? Tá? Até chegar ao limite a 4.800.000 que pode se aderir ao Simples, 4.800.000, certo? Tá? Então as alíquotas são essas, até 180.000, 4%, 180.360, 7,3%, 360, 720, 9,5%, 620 a 1.800, 10,5%, 14,30%, 19%. Então tem essas deduções, esses valores a deduzir, tá? A parcela a deduzir quando se apura, certo? Quando se apura os valores, tá? Da tabela. Então multiplicar faturamento mês vezes 12 do faturamento anual, média proporcional do ano. Ou seja, então vamos fazer o seguinte: não foi 300 mil o faturamento mensal, certo? 12 meses, faturamento anual, então chegou a 3.600.000, como também vimos aqui, ó. 3.600.000, certo? Tá? Então 3.600.000 vimos aqui também. O 14%, então não chegou no valor de 14%, né? Não está nessa linha aqui, olha, nessa faixa de 14% mesmo. Então chegamos nesse valor de. Então para isso deu um resultado de 14% sobre 3.600.000, fechou exatamente no limite aqui. Então deu aqueles 514.800. 514.800 que é o valor apurado, né? Certo? Menos 87, que é o parcela a deduzir, ainda deu um valor a princípio a recolher de 427.500, certo? Só que desses 427 a gente vai fazer da seguinte situação: quanto que corresponde percentualmente o valor apurado com todo o faturamento anual, certo? Com a presunção de um faturamento anual, tá? Faturamento deu 12%, deu 11,88%. Tá? Então, esses 11,88% vezes 100, então ficou uma alíquota efetiva para o Simples Nacional de 11,88%. Sobre os 300 mil de receita bruta, deu 35.625. É por isso que está esse valor aqui, olha, 35.625. E 35.625 é o valor a recolher de todos esses tributos aqui do Simples Nacional: Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, CPP e ICMS. Está tudo embutido aqui nesse 35 e 625. Então, por isso que chegamos naquele valor de 35.600 que eu disse que ia explicar posteriormente. Então, para isso nós temos aqui o que? Cadê a carga tributária do Simples Nacional, né? Carga tributária do Simples Nacional 35, ó, do lucro real deu 100. A carga tributária do lucro real deu 100.346,88. A carga tributária do presumido deu 90.940. A carga tributária do Simples Nacional deu 35.625. Né? Então, da mesma forma que começando aqui pelo lucro presumido, deu 90.940. Do lucro real, 100.346. Do Simples, 35.000. Mesmo? E aqui, aqui dá invertido também. Simples, 35.000. 100.000 lucro real. E 90, certo? Então para isso também não tem nenhum comparativo aqui. Significa que o lucro no lucro presumido tem 44 mil, o lucro no lucro real 34 mil, né? Então, lucro no lucro presumido 44 mil, no Simples 78 mil. Então o Simples Nacional praticamente dobrou, com relação ao lucro real, dobrou, mais que dobrou, né? Ou seja, quase chega no valor para comparando com o Simples, o lucro presumido, né? De 44 para 78 mil. Então é isso, tá? Fiz um comparativo, espero que
que goste, tá? E espero que façam contato com a gente para, caso tenha alguma dúvida, melhor explicação e orientação. E a gente está acompanhando toda a situação de modo que consiga desenvolver uma interpretação a respeito desses regimes tributários. Então foi um comparativo, acredito que tenham gostado. Então, até mais, tá? Tchau.